Bíblia aberta, cartilha de oração. Ó Senhor Deus, levanto os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Levanto os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem de suas donas, assim olhamos para Ti, Senhor, nosso Deus. Veja que o salmista se coloca numa atitude de escravo, assim como os escravos olham para o seu Senhor para, na verdade, tentar antecipar a vontade do Senhor. Antes que peça, já agir. Ele fala que também as escravas ficam olhando na Senhora para fazer a vontade da Senhora. Olha como ele coloca: assim nós olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Nós ficamos olhando para Ti, ó Deus, esperando que o Senhor tenha compaixão de nós. Aqui me faz lembrar duas coisas. Vou contar um fato de uma senhora que ela foi na igreja numa quinta-feira e ela me contou isso: padre, o senhor sempre fala para a gente visitar o Santíssimo. Eu fui. Eu cheguei lá, sentei no banco, mas eu esperei que alguém ia rezar. Tinha bastante gente. Mas era um silêncio, um silêncio, um silêncio. E eu ficava toda hora: que hora vão puxar uma oração? Que hora que alguém vai puxar o terço? Que hora que alguém vai fazer aquilo? Essa senhora me contava, porque depois de ficar tão incomodada, foi que ela entendeu que ninguém ia rezar. Foi quando ela conseguiu sossegar a alma e olhar para frente. Às vezes nós temos dificuldade de olhar para Deus, olhar para o Senhor. Olhos fixos no Senhor. Eu vou repetir. Às vezes você, hoje é sábado, mas amanhã chegar um pouco antes da missa, ou ficar um pouco depois, ir na capela do Santíssimo e simplesmente olhar para Jesus. Mas não precisa ser na capela. Às vezes, você tem um santo em casa, tem um crucifixo, olhar para o Senhor e simplesmente dizer: Senhor, eu espero em Ti, tenha compaixão de nós. Me veio um segundo pensamento: quantos cegos, quantos paralíticos, quantos leprosos apenas olharam para o Senhor e pediram: tem compaixão de nós. Uns gritavam forte: Jesus, tem de compaixão de nós. Outros apenas estavam na presença: se queres, tu podes me curar. Então este salmo me faz pensar que não precisamos falar muito. Estar diante do Senhor. Você pode fazer isso dentro do teu quarto. Você pode fazer isso onde você estiver. Assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Repita isso: tenha compaixão de nós, Senhor.
E o versículo 3: tem compaixão de nós, Senhor. Repete a mesma frase. Então esta é a frase orante de hoje. Se você está em casa, você está fazendo a segunda jornada, mesmo sendo período de janeiro, está ali fazendo a sua lida. Se você passar perto de um crucifixo, se você passar perto de uma imagem, pense em Deus e diga: agora, tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós. Tende compaixão de nós, porque somos tratados como desprezo, com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha compaixão. Onde você sente que precisa pedir essa compaixão de Deus? Algo que está acontecendo na tua vida, que você sente que não queria começar o ano assim. Padre, eu terminei o ano, comecei o ano, o problema continua comigo. Diga para Jesus: tenha compaixão, Senhor. Mude essa realidade. Eu não quero só mudar de número, 25 para 26. Eu quero mudar de vida. Eu peço, tenha compaixão para a conversão. Tenha compaixão para a mudança. Mude esta realidade na minha vida. Jesus, filho de Davi, cante ao Senhor. Peça, liberta do vício, liberta das drogas, do alcoolismo. Liberta, Senhor, dessa crise financeira que está nos causando tamanho sofrimento. Liberta, Senhor, desta enfermidade que há tanto se manifesta. Fique com a palavra orante de hoje. Tem compaixão de nós, Senhor. Esta foi a leitura orante de hoje do Salmo 123. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.